Tudo bem com você? Que semana recente, não, no Tesouro Direto? Semana que apresentou um pico no dia 18 de agosto. Depois as taxas caíram e já tiveram algumas oscilações fortes aí nos últimos 2 dias. Mas também uma semana em que o Tesouro Direto sofreu um ataque, né? E a normalidade voltou. Ainda há planilhas atrasadas do histórico, mas nós superamos puxando do mercado mesmo e até fizemos uma colaboração que para nós é um marco mesmo, né? Com o canal Renda Fixa Prática. A gente até publicou um pouco sobre isso, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe. Mas para o investidor, para a investidora, o Tesouro Direto, realmente está claro que estamos num momento de taxas altas. Quem acompanha o canal sabe que nós dialogamos a respeito de conceitos, né? E no nosso caso a gente usa conceitos sempre baseados em números e na linha do investidor, da investidora racional da teoria de finanças clássicas, que é o seguinte, que vale a pena você tomar um pouco mais de risco se a rentabilidade esperada for muito boa. Mas se a rentabilidade esperada já não for tão especial, vale a pena revisar o seu risco. E pensando dessa forma, em que momento está o mercado, na nossa opinião? Está com taxas altas, está com rentabilidade futura alta. Então, um bom momento para você considerar títulos de longo prazo. A decisão final cabe sempre ao investidor e investidora, e a plataforma faz as contas para facilitar com conteúdos e também com conveniência. A gente vai ver um pouco mais isso hoje, focar mais em conteúdos da plataforma e conveniência do que conceitos. Tá? A gente fez um vídeo de conceito que teve uma repercussão muito boa recente, mostrando números mesmo, né? Situação em que a rentabilidade inicial não foi boa, mas o investidor, depois de uma mudança de mercado, troca para um título diferente, de diferente perfil, sai de um curto, vai para um longo e tem um resultado bem superior de quem fica no curto. Tá? Tudo baseado nos conceitos que eu falava antes. Então vamos começar pelo aspecto técnico, mostrar o que o Tesouro publicou e essa colaboração que a gente fez com Renda Fixa Prática. Depois a gente volta no Focus, entra um pouco mais em detalhe por lá, depois parte para o app, mostra como é que estão as rentabilidades no momento, mostra também numa carteira, como é que essa carteira fica bem organizada e como é que a rentabilidade se apresenta também, e mais algumas telas do app. Então o ataque foi no dia 13 de agosto e no dia 16 as operações estavam normais, mas os dados históricos do Tesouro Direto não estavam. Né? Então isso prejudicou um pouco o funcionamento do site e as análises, porque a gente utiliza taxas históricas, até para fazer os cálculos de rentabilidade da carteira. A gente vai lá e vê a rentabilidade mais recente, até para comparar com a entrada de dados que você faz. A gente sempre pergunta se a taxa foi aquela, se não foi aquela, deve ter sido bem próxima, né? Daquela que está na nossa base de dados. Isso para evitar defeitos realmente na sua entrada de dados. E a partir daí a gente faz a análise geral, né? Pegando todas as datas de investimento de cada título, seu imposto de renda, o preço pago naquela ocasião, para analisar quanto é que seria o valor da carteira hoje, e aí comparar uma liquidação hoje, né, com a liquidação futura e fazer esse fluxo de caixa. Então realmente foi uma semana agitada por aqui. Você pode até perceber isso aqui, indo lá nos históricos, preços e taxas. Você olha aqui os preços e taxas, não os gráficos, mas as planilhas, o que acontece? Você vai notar que só está disponível até o dia 12 de agosto. Eles pararam, né? E como a gente conseguiu manter, a gente conseguiu fazer essa colaboração também com Renda Fixa Prática. Vou mostrar um pouquinho do comentário que ele fez e daí a gente retoma. Contei com o apoio lá da galera do Calculeira, certo?
que o Tesouro não está divulgando os preços históricos, já está 2 semanas sem divulgar. Vocês podem até, eu voltei até a baixar o arquivo aqui, mas está atualizado só até o dia 18. Então, o Álvaro lá vem atualizando isso daqui no site deles, o Calculeiro aqui, e eu me disponibilizou essa série histórica, então agradeço muito. Então, eu capturei lá a taxa de compra para ter 29 para preencher. Quem não conhece o site do Calculeiro, galera, dá uma olhadinha, que é um app muito interessante para quem é investidor aí em tesouro direto. Beleza? Beleza? Dê uma olhada, aqui tem simulação de carteira, te dá, né, o valor da carteira na hora, se você quiser fazer uma saída antes do vencimento. Bem legal o site. E já agradeço, Álvaro, pelo apoio aí. E a gente deve seguir aí operando com eles. A gente deve seguir aí passando esses dados para eles, tá? Voltando aqui então ao Focus, o que aconteceu? Não houve mudanças na Selic, tá? Ficaram mantidas a taxa recente, que já eram, tá? Taxa de juros altas, mais altas, bem mais alta do que está hoje, está 5,25, vai até 7,50, né? E manter até 2020. Depois daí, 6,50. Já a inflação subiu, estava 7,05 final do ano, ano inteiro, né? Para 7,11, que a gente só utiliza os próximos meses, claro. Faz as contas, tira o que já passou. Depois, no seguinte ano, 3,93, subiu também um pouco, mas bem menor do que a desse ano. Então, quem usa a calculadora de Tesouro Direto, como você vê muitos canais usando por aí, vai colocar que número? 5? Complicado, né? Colocar uma média como essa, porque tem muita diferença entre um e outro. E ainda cai mais para frente, né? Vai para 3,25 e 3. Então você vê aqui 6,5, a Selic lá na frente, contra 3,25, uma taxa de juros real de aproximadamente 3, né? E aí vai até para perto de 3,5 aqui, tá? Então bem diferente da situação de hoje, que é uma Selic real abaixo de 1%, né? Se a inflação está correndo a 4 e pouco, que é o que o Focus está dizendo. Então a perspectiva é de que a Selic real realmente volte a ficar acima da inflação. E não aconteceu recentemente, por quê também? Porque a economia não estava crescendo. Então o Focus tem tudo isso, tem a projeção de crescimento da economia também, você tem que olhar. Vamos fazer um pouco disso juntos aqui, né? Então, relatório de 20 de agosto, esses foram os números que eu já havia comentado, né? O crescimento do PIB um pouquinho menor, menor também aqui, 2022. Então, um cenário em geral de redução de crescimento em relação à expectativa anterior. Produção industrial também, redução, tá? Aqui melhora um pouco. Um número que eu não vinha comentando, mas que é interessante, é a dívida líquida do setor público. O pessoal fala em questões fiscais, mas aqui está, dívida líquida, 61%. Tá? O Brasil tem as reservas, né, internacionais, então 61% dívida líquida. Então tem a perspectiva de redução lá na frente em relação à expectativa anterior. Então, todo o cenário, na verdade. Né? Então, melhoria fiscal em geral, né? Em relação ao que estava, não que esteja perfeito. Resultado primário melhorando também, aqui igual, lá, já muito perto do zero. São expectativas, né? Pelas sinalizações que se tem, pelos resultados que a boa gestão econômica traz, enfim, reformas microeconômicas, aí cada um vai também fazer seu julgamento. E aqui também bem importante a inflação dos próximos meses, tá um pouquinho de subida em agosto e setembro, tá? E outubro também, na verdade. Todos eles subindo um pouco, mas para 12 meses já uma redução. Então 4,39 é que é a inflação para frente. Se você for usar a calculadora de Tesouro Direto, deve ficar por aí, né? Um pouco abaixo de 4, você sabe, depois tem essas nuances. No calculador a gente faz a projeção por mês. Então te dá um aproveitamento melhor do cenário, para obter os números finais. Né? Além de outros detalhes que são cuidados no calculador, como a taxa de custódia, imposto de renda, etc., que a gente já viu que a calculadora do Tesouro Direto deixa a desejar. Né? Passando para o app, então, como é que esse cenário Focus traz conteúdos, né, como a gente fala, traz informações para você,
das taxas de retorno, que é que vai te orientar na sua decisão e na escolha entre títulos. Tá? Então aqui está o cenário Fox, a gente falava na meta Selic, está entre 5,25 e 7,50. E a inflação entre 3 e 6,68, mais para 6,68 no começo, né, com essa inflação de agosto, depois até o final do período de projeção, depois a gente segue repetindo esses últimos números, cai para 3. Né? Então, como você vê aqui um resumo gráfico já, né? Os títulos médios seguem liderando, o pré com juros e o pré-26, a gente vai ver em detalhe. A gente dá um quadro, né? E os prefixados, eles estão acima por esse risco de inflação, vamos chamar assim, né? Então o pessoal fica ansioso, a gente vê muito nos comentários nas redes sociais, o pessoal dizendo, não, imagina prefixado de jeito nenhum. Mas não é assim, né? Porque senão os negociadores de volume não estariam comprando prefixado e o preço estaria subindo até chegar a um ponto que eles comprariam. Né? O volume de tesouro direto é relevante para o mercado de juros do Brasil, todo mundo sabe disso. Então existe sim, o pessoal trabalha com seus modelos, está vendo lá a inflação de 4,40 no Focus. Taxa de juros subindo, o Banco Central reagindo à questão da inflação. Nossa comunicação sempre existiu, sempre existirá. Não tem por que você descartar tesouro prefixado nessa situação. Tem esse risco de inflação, sim, mas essa semana apresentou uma maior queda, né? Apresentou queda de mais do que 40 pontos base. A gente está para construir uma análise também comparando o prefixado com IPCA. Não deve demorar muito se a estabilidade do sistema do Tesouro Direto se mantiver. Né? Mas fiquem atentos aí, coloquem seus alertas de vídeo para receber informação. Aqui está o resumo, né? Classificado por retorno líquido, lá em cima o prefixado. Eu olhei até mais cedo, eles estavam iguais, então eles estão se alternando aqui, né? E veja que a diferença para o PCA, para o IPCA é enorme, né? Quase 200 pontos base. Então você tem que ver se essa inflação implícita compensa para você ou não. Se você acredita que a inflação vai ficar nessa faixa de 4,40, o prefixado está bem melhor nesse momento. Né? Foi uma das diferenças maiores que a gente percebeu até aqui. Sempre que, sabendo que o calculeiro.com faz o que? Ele projeta para vários resgates antecipados e também para manter até o vencimento. Então o que você tem aqui nessa coluna mantendo o por, né? E a taxa naquela ocasião, tá? É justamente o momento que apresenta o maior retorno, que é o que interessa ao investidor, certo? A investidora não vai focar em outra taxa que não seja o primeiro período de retorno que vem pela frente. Né? Então, 1 ano, 2 anos, não é coisa de um mês somente, não. Se o cenário mudar, é diferente. E a diferença, então, para o IPCA, nós falamos, né, 200 pontos, e para o Selic, 320 pontos, 330 pontos. Então, é por isso que o pré-26 está rendendo 170% do CDI. Interessante também para você comparar, né, com o que oferecem para você o seu banco. Comparar com fundos, etc. Essa aqui é a inflação nesse 1 ano. Aqui para 2 anos, enfim. Então esse é o relatório gratuito que você tem acesso. E compensa consultar sempre que for investir. Né? Vamos explorar também uma carteira que a gente selecionou por aqui. Carteira que tem muitos títulos, tá? Você até tem um resumo no portal investidor. Esse aqui, né? Que percentual você tem pré-IPCA e Selic. No calculeira você tem com juros sem juros, tá? Então esse balanço aqui também, vê cada título. Vê por sensibilidade, o média são aqueles títulos, né? O pré e o 31. Tá? Tem bastante nessa carteira. Tem média muito alta, né? Pouca coisa de baixa rentabilidade, de baixo risco nessa carteira. E por isso tem bastante rentabilidade, né? Acima de 8%. Então, qual seria o foco aqui nessa movimentação? A seguir atacando esse aqui que tem baixa rentabilidade. O de baixo prazo, né? O de pequeno prazo. Muito baixa e baixa sensibilidade, né? Esse daqui.
seria uma prioridade nesse momento, né, que é de acordo com o conceito, momento de taxa alta, que você quer título longo e de alta rentabilidade, claro. Então, passando rapidamente aqui pela tela reavaliar investimentos, o que você faz quando você tem essa ideia, né, de fazer um resgate antecipado, que é a forma como a rentabilidade tem sido mais alta. O resgate antecipado certo, né, quando você está numa situação de mercado que indica que o ideal é título longo e você tem título curto. Já mudou até, já houve atualização do mercado, está agora 15,30. E que rentabilidade tem lá? Então tem rentabilidade alta para título que está para vencer imposto de renda. Mudar de alíquota de imposto de renda, né? Ele está para ir para 15 aqui, né, no caso, né? Então a indicação é mantendo até o dia 8 de setembro, tem essa taxa aqui por esses dias somente, tá? É a taxa equivalente ao ano, muito bem. Então provavelmente será um título que você não vai ter intenção de mover, tá? Depois tem muito título negativo, então a recomendação de manter é mais em função do futuro, porque se não pagarem imposto de renda, né? Se o título negativo, mas a rentabilidade futura está boa, então é o caso de manter, né? Nessa tela, o foco geralmente é em baixa rentabilidade ou em alto risco. Então, nesse momento, como as taxas estão altas em geral, você não vai olhar tanto título longo, vai olhar mais a questão da rentabilidade baixa, que aqui está, né? Quem tem uma carteira muito longa pode querer fazer o quê? Abrir duas telas. Aí você deixa o título na primeira tela, né? E percorre aqui. Aqui a gente já sabe aqui a sequência das colunas. Então, o retorno é a quarta coluna, né? Então, vamos ver aqui então, que títulos com baixo retorno seguem na carteira. Então tem os títulos de Selic, né? Comprado lá em 2020. Não tem nada para mudar de alíquota nos próximos dias, porque senão ele alertaria lá em cima, né? Então tem esse potencial, né, de se desfazer desse Tesouro Selic aqui. E até desse IPCA 24. A gente estava olhando antes, né, as taxas de a rentabilidade está em 9 e tanto. Aí é questão de julgamento individual mesmo. Então foi para mostrar essas conveniências, né, essa organização que o app traz para a sua carteira, classificando toda a sua carteira por rentabilidade futura. Daí você foca precisamente nos retornos baixos ou então no risco alto, que está aqui, né, com alguma sensibilidade, né? Se você tivesse uma preocupação maior com sensibilidade, se as taxas estivessem baixas, ou se for o seu perfil mesmo, você vem aqui percorrendo até encontrar, né, a sensibilidade média. Estou tranquilo até esse retorno. Qual é na sensibilidade média que tem o mais baixo retorno? É importante você conhecer bem o conceito, como é que a gente está trabalhando o conceito, que são os conceitos do próprio Tesouro Direto. Se você tiver outro conceito, você também tem que ajustar. Mas aqui é muito alta, com a rentabilidade ó, de 10,92, bem melhor do que aquela outra, né? Quase está 1% ao mês aqui, né? Por quê? Porque a taxa de juros está bem alta, né? 4,97, 4,87. R$4,77 hoje, né? A ideia é que aqui foi calculado até novembro, né? Uma queda da taxa de juros, aí dá essa rentabilidade boa. Então seria o caso de você voltar em novembro, ficar acompanhando, né, como é que vai ser o desenvolvimento da taxa para esses títulos, das taxas em geral, mas para esse título também em particular, para ver se ele pode ser resgatado antecipadamente, porque realmente é um título de alto risco. Isso foi um apanhado aí das informações que o sistema te traz, e conteúdos mesmo, né, essa comparação de tesouro prefixado com tesouro IPCA, Selic também.
esse controle todo de imposto de renda, que é muito trabalhoso para você fazer manualmente, ou mesmo com o calendário, porque as datas da B3 também são complicadas, você não encontra facilmente. É legal ter um sistema mesmo para poder controlar tudo isso. Em planilha é bem difícil. Ainda na linha de facilitar para você a administração do seu Tesouro Direto, vamos falar aqui um pouquinho sobre os alarmes. E pela situação atual, a gente pensou em manter esses dois alarmes aqui. O prefixado, que a gente viu que estava acima de 10% na semana passada, ficou um pouco abaixo agora. Recebeu um e-mail se ele passar dos 10 novamente, tá? E no IPCA 45, ao contrário, ser informado se a taxa for abaixo, chegar ou for abaixo do que 4,25. Está hoje em 4,65. Isso tudo está aqui nas atualizações recentes, né? Está 9,80, a gente colocou um alarme para 10. E o 4,65 é o que está agora no Tesouro IPCA. O 10 foi o que aconteceu até essa semana, né? Chegou a 10. Teve na faixa de 10 no início da semana. Isso também só o Calculeira tem, que são as cotações, não só uma por dia, mas cada cotação, tá? Então o sistema acompanha cada cotação e tem aqui para você. Daí você tem uma sensibilidade, né, em relação a cotações recentes e também dos horários que as mudanças foram feitas. Por exemplo, hoje foi um pouco atípico que a mudança de preço se deu às 10 horas e depois ao meio-dia e 5. Geralmente abre 9h35, né? Essa mudança aqui das 10 é que surpreendeu um pouco, geralmente é mais cedo. Então é isso, deu para a gente dar um giro pelo Focus, olhar um pouquinho a situação técnica do Tesouro Direto essa semana e olhar também as principais telas do Calculeira.com. Né? Se você tiver interesse em apresentar a sua carteira para a gente avaliar aqui, claro, sem as quantidades que você tem, colocando quantidade 1 para todos os títulos, basta avisar, tá? Pode me informar por direct, a gente pode fazer isso aí. E você está conseguindo acompanhar os conceitos? Tem visto conceitos nessa linha do investidor, da investidora racional? O Renda Fixa Prática é muito bom sobre isso, né? Tem feito essas contas? E a questão do tempo, está tomando muito tempo a sua administração? Um sistema como esse vai agilizar para você. Você pode adotar a versão personalizada por até um mês no mínimo, tá? Não precisa fazer um compromisso de longo prazo, não. Pode colocar por lá, organizar a sua carteira. Se você não tiver uma carteira muito grande, você organiza, usa uma vez no ano, 2 vezes. Quando você tiver dúvida como é que está o mercado, é um pouco mais trabalhoso, porque você tem que carregar a carteira toda, né? Mas experimentar vale a pena para todo mundo, tá? Então mande seus comentários sobre o vídeo, sobre outros assuntos que você quer que a gente aborde aqui. E até o próximo vídeo. Obrigado.